Olá, Peraí. Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto. No programa de hoje eu entrevisto Paula Guiar, ela que é presidente da Associação Brasileira de Indústria e Profissionais do Entretenimento Adulto. Longo, né, Paula? Não, é bem longo porque hoje em dia a gente abraça uma indústria bem diversa e complexa também, né? É um mercado pujante, né? E interessante, né, com o advento da internet, de OnlyFans, privacy, desse novo universo, desse novo nicho de criador de conteúdo, a coisa se expandiu bastante, né? Tornou o segmento mais plural, né? Muito mais democrático também para as pessoas trabalharem. Eu acho que sim, nesse sentido. Se a gente imaginar que eu tenho 26 anos de indústria, né? Uhum. E eu acredito que eu comecei junto com a internet, né? A internet deve estar fazendo aí, em torno dessa época, deve ter quase 30 anos. A gente não pensava nisso como um negócio, mandar fotos pela internet, ganhar dinheiro com fotos. Então acabou que a coisa se tornou nichada, complexa, e hoje a gente tem várias vertentes dentro da indústria. Não é só o filme, não são só os streamings e os filmes, né, explícitos que a gente tem hoje na indústria. Ela acabou encerrando um ciclo que nós tínhamos na nossa história das revistas, né? Eu peguei essa fase, foi uma fase também muito incrível, em que a gente houve também um avanço na questão do prazer feminino. Foi extremamente importante nesse quesito, né? Eu peguei toda a evolução da indústria, a evolução da internet, e eu acredito que isso moldou muito o que a gente é hoje na nossa sociedade com relação à sexualidade. Quebrou um tabu, né, Paula? Muito. A gente ainda tem alguns tabus aí dentro da indústria, né? O reconhecimento dos profissionais que atuam hoje em filmes ainda é um tabu. Os profissionais que atuam em frente aos vídeos, às câmeras, no entretenimento ainda é um grande tabu. Não só no Brasil, mas no mundo, né? E trouxe... Você falou dos filmes, né? Sim. Antigamente não existia o cinema voltado, né? Nós tínhamos a época da pornochanchada, mas não era algo tão explícito quanto essa nova linguagem que foi trazida, né? Você sabe que eu vejo hoje que os casais, até para pimentar a relação, eles fazem seus filmes caseiros, né? Já é uma coisa com o advento da tecnologia. Antigamente era muito difícil você conseguir uma boa câmera, uma boa filmadora. Hoje, com o celular, você praticamente cria aí a sua própria narrativa, a sua própria história com o seu celular. Então, a gente pluralizou o contexto do entretenimento adulto. Lembrando que o que a gente chama de entretenimento adulto pode ser, inclusive, uma noite especial, né, com seu esposo, com seu amante, com seu namorado, não importa. Isso também é um entretenimento. A partir do momento que você tira um momento de lazer, né, que você transforma o seu encontro, é entretenimento também. Então aí a gente encaixa também os sex shops, por que não? É um mercado, né? Que antigamente não se tinha, né? Era uma coisa muito velada, né, Paula? Olha, mudou muito. Hoje em dia, inclusive, os produtos que vendem em sex shop, eles são tidos como produtos para o bem-estar íntimo e o bem-estar sexual. Então, a gente tem hoje produtos que não é só para o prazer, mas para o cuidado íntimo, para disfunções eréteis, disfunções sexuais, que a maioria das pessoas tem aí suas questões. E com a idade, né? Tudo, a menopausa para as mulheres, as disfunções para os homens, chega para todo mundo os problemas e, obviamente, que isso envolve também a nossa indústria. Eu acredito muito que a indústria hoje, ela tem um papel de educadora sexual. Vamos pensar o seguinte, qualquer criança e adolescente hoje não recebe a informação adequada nas escolas e dentro de casa. Então, a internet, realmente, ela cumpre esse papel. Por isso, também, a gente está aí vivendo uma grande transformação, que é o ECA digital, que está vindo aí para normalizar e também colocar os pingos nos is, né? Porque a indústria faz realmente um trabalho, presta serviço para adultos, não para crianças e adolescentes. Tudo tem seu tempo.
Uhum. Então, a gente também tem a obrigação de proteger as crianças e os adolescentes, e a gente está aí se enquadrando na nova lei que é o ECA Digital também. Quer dizer, muita coisa já tá rolando aí. É um mercado em ascensão, como sempre teve, né? Só que eu acho que antigamente existia muita resistência, né? Você sabe que eu acho que por mais de uma década, aqui no Brasil, e acredito que em outros países também, o site que era mais visitado era o sexo.com.br. Olha só. Antes do advento do Google, por Uhum. exemplo, né, antes do advento das inteligências artificiais, quando começou a internet, o que era mais buscado? O site de sexo. Então, na verdade, eu digo isso com uma grande certeza. O sexo na internet, ele revolucionou a internet, Uhum. porque ele esteve sempre à frente com tecnologia, ele sempre esteve à frente com novas maneiras de se mostrar o sexo na internet. O advento dos aplicativos, né? Das São pessoas se conhecerem fantástico. através de um aplicativo. Fantástico, né? Os aplicativos, os jogos, os streamers. A gente vive de ciclos, né? A gente já viveu vários ciclos. A gente viveu, como você falou, a época das revistas, Isso. a época dos filmes, dos streamings, e agora a gente vive aí o advento dos criadores de conteúdo, dos vídeos caseiros, dos sites de sexo explícito, onde as pessoas podem manifestar aí seus desejos e suas vontades. E ainda bem que hoje nós temos essa abertura para poder falar sobre esses assuntos, né? E quebrar esse gelo, né? E aí eu te falo também em relação aos gays, né? As lésbicas, Sim. que antigamente, de repente, tinham alguma situação, né, de falar algo. Não, hoje você tem total liberdade, tem mercado, tem filmes, tem produtos, então quer dizer, você tem uma abertura para poder conversar sobre, né? Eu acho que a sexualidade, ela sempre esteve nas rodas de conversa, Uhum. né? A gente sempre, de uma forma velada até, teve Sim. pessoas mais próximas no nosso relacionamento em que a gente trouxe as questões da sexualidade. Hoje a gente vê isso como de uma forma mais ampla, a gente vê que a gente consegue falar mais tranquilamente, mas isso a gente deve também ao advento de livros como 50 Tons de Cinza, em que as Uhum. pessoas no metrô começaram a mostrar que estavam lendo sobre sexo, porque fala de sexo. O filme de Pernas pro Ar, que mostrou uma sex shop por dentro, as revistas femininas que tiveram a sua participação muito importante na Revolução do Prazer da Mulher, e aí eu falo desde a década de 80 com TV Mulher, trazendo, né, uma conversa, trazendo à pauta a conversa sobre sexualidade, com uma Marta Suplicy, por exemplo. Então, a gente vem vindo caminhando e hoje a gente chegou num momento em que a gente realmente tem essa liberdade de falar sobre os nossos desejos, mesmo que seja dentro do nosso relacionamento. A gente não pode esquecer que a mulher, por muito tempo, ela foi uma vítima desse relacionamento de não poder falar sobre seus prazeres, sobre seus desejos, sobre suas vontades. E hoje ela fala abertamente dentro do seu relacionamento sobre sexo, o que é também uma coisa bem positiva, né? Os relacionamentos acabam passando por um outro momento, né, por uma outra fase, né, e você começa a discutir outras coisas, porque existe uma preocupação em relação ao bem-estar do casal, né, e também faz parte de uma outra pauta tão bem falada, a saúde mental, né, porque você tá cuidando de um casal, o casal tem um bom relacionamento, os filhos, quer dizer, você consegue trabalhar todo esse organograma familiar dentro dessa pauta e consegue viver melhor Você também, né, sabe Paula? que eu não consigo imaginar uma família feliz se o casal não está bem, né? A gente tem que lembrar da época que a gente viveu dentro de casa, aquela fase complicada do vírus, em que as pessoas começaram a se olhar nos relacionamentos e houveram muitos divórcios. Uhum. Houveram muitos questionamentos. Para você ter uma ideia do impacto que isso teve dentro da indústria mesmo, nos primeiros meses do Da pandemia. lockdown, da pandemia, nós vendemos mais de 1 milhão de vibradores, Nossa. né? Isso para você ver o quanto as pessoas realmente estavam vivendo fora dos seus relacionamentos. Então,
a gente conseguiu essa abertura para falar de produto, para falar de sexualidade, para assistir também filmes, porque eu também tinha preconceito contra o filme erótico, o filme pornô. Mas quando você estuda a educação sexual e você percebe que ele pode ser uma ferramenta para a libido feminina, que ele pode ajudar as mulheres a aumentar a sua libido, você fala, oh, peraí, também não é tão complicado, tão ruim assim. Deixa eu entender melhor, né? Deixa eu entender essa questão da sexualidade. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo uma grande transformação na internet com relação à sexualidade, principalmente no quesito de proteção, volto na questão da criança e do adolescente, né? Aí a gente está vendo, depois daquela questão do vídeo do influenciador, né, que as crianças estão sendo mais protegidas. Há uma preocupação que elas não tenham acesso às questões da sexualidade, sites proibidos para maiores de 18 anos, para que elas não venham a adiantar sua própria sexualidade. Isso é muito importante, porque se a gente cria uma adolescência sadia com relação à sexualidade, a gente vai ter adultos sadios também na sua sexualidade. Então, hoje isso está muito em alta, essa preocupação com as crianças e os adolescentes para que eles não tenham acesso, e a gente está trabalhando, a associação está firme nesse propósito de proteger as crianças e os adolescentes para que eles não acessem um conteúdo adulto antes da sua idade certa. Que é os 18 anos, né? Queria que você falasse um pouquinho da associação, Sim. Porque é interessante saber que existe uma associação voltada para esse segmento, né? E quando surgiu a ideia de te chamar para vir para o programa, eu falei, caramba, é interessante passar para as pessoas o que é a associação e que ela existe. Porque as pessoas não têm esse conhecimento. Às vezes estão ali, a deriva, que nem você falou, o mercado de sex shop que vende muito, é um mercado assim pujante, você vê redes aí que fazem o maior sucesso, né? Em datas sazonais, então, vende muito mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da associação. Associação, antes de existir essa associação, eu fui presidente de uma outra associação por 7 anos, que é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico, então era só de sex shops. Tá. E aí essa associação, com o tempo, ela se encerrou, eu passei para outra pessoa, enfim, deixei essa associação e fui trabalhar com os meus outros negócios, porque eu desenvolvo produtos também, produtos e serviços. Eu escrevi 28 livros sobre como empreender na indústria do sex shop. Legal. Então eu tenho muito conhecimento sobre isso. Escrevi também como apimentar a relação, porque a gente precisa mesmo, a gente sabe que o casal depois de 3 anos já começa aquele marasmo, então a gente precisa dar uma chacoalhada. É importante que a parte sexual ela esteja firme e forte, porque aí a família vai funcionar firme e forte também. Quando o casal está bem na cama, ele está bem fora também da cama. Isso é uma realidade, tá? Mas, enfim, eu tenho um evento que é um prêmio que eu fiz em parceria com a Playboy. Eu faço ele desde 2016, eu premio a melhor sex shop, o melhor produto do ano. E aí eu fiz uma collab com a Playboy do Brasil o ano passado. Tá. E aí a gente fez uma premiação, a gente resolveu premiar pela primeira vez o melhor criador de conteúdo, porque isso é uma coisa que está super em alta. É uma tendência, né? É uma tendência, tá? Tem muita gente já trabalhando nessa área. E aí a gente fez esse evento e eu percebi que eles queriam se conectar mais, que eles queriam conversar, eles queriam saber, eles queriam... Eu tenho um tapete vermelho que eu fico aberto 2 horas, mas ficou a noite inteira. Eles não queriam que fechasse o tapete vermelho para eles se conversarem e tal. E aí me surgiu a ideia de fazer uma associação, porque eles não têm números, não têm dados. Para você ter ideia, é muito difícil conseguir informações sobre quantos criadores de conteúdo tem? Quantas pessoas vivem hoje na indústria? Quantos são acompanhantes? Quantos trabalham fazendo filme? É muito difícil essa informação. Precisa ter uma regulamentação, né? Na verdade, assim, a gente precisa fazer um levantamento profundo de quem são essas pessoas, como elas vivem. E aí a gente está fazendo um censo. Nesse Legal. momento já estamos fazendo um censo.
Mas, enfim, e aí eu vi a necessidade de fazer uma associação, como eu tenho experiência, eu convidei grandes empresas do setor, são empresas importantes, para virem comigo vamos dizer assim, nessa iniciativa. E aí aconteceu a história do vídeo do Felca, e aí a gente percebeu que tinha uma lei que estava rolando aí, que é a Lei 15.211, né, barra 2025, que foi sancionada em agosto, se eu não me engano, do ano passado, foi assinada, houve um prazo para adequação, e a gente começou a se envolver com a questão da lei. Tá. A gente queria entender, tá, como é que a gente pode ajudar então? O Uhum. que a gente pode fazer? E aí, a partir daí, a gente se apresentou para o governo, né, para os órgãos, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, que hoje tem um canal de denúncia contra abuso e violência sexual contra as crianças. Isso é uma coisa que é um ganho fantástico, que nós da indústria temos obrigação de denunciar pessoas que fazem mal para as crianças ou que entram nas plataformas com esse intuito, tá? Nós temos essa obrigação hoje de fazer isso, além de impedir o acesso das crianças. Nós temos como também denunciar para a Polícia Federal. Então, assim, a gente se envolveu ativamente nesse processo de apoiar a lei e principalmente de entender assim, onde é que a gente pode se organizar e trabalhar, se capacitar também para fazer seguir a lei, fazer a coisa certa, né? E aí nasceu esse trabalho, um grupo de estudos, nasceu a associação, e hoje a gente realmente está empenhado em levar para a indústria a adequação à lei, Bacana. né? É legal você Que falar não isso. acesse crianças e adolescentes não podem acessar sob hipótese nenhuma essas plataformas para maiores de 18 anos. E é legal você falar isso porque as pessoas não têm essa dimensão, né? Então a associação ela regulamenta o setor, ela traz toda essa preocupação amparada por lei, e isso Sim. é o que te dá a chancela, né? Sim. E faz com que o segmento enxergue não só o consumidor final, mas também o mercado em si de uma outra maneira, né? E você comece a se situar, porque é um mercado que gira muito, né? Ah, sim, a gente tem aí previsões de 30 bilhões que vai girar Ao ano. Por ano, o que vai girar essa indústria toda, aí contando os streamers, os criadores de conteúdo, cãs, os profissionais de cã, os profissionais de filmes para adultos, que ainda tem alguns países que são muito fortes nisso, né? Aqui no Brasil tem a questão dos acompanhantes também, né? Então a gente tem várias frentes de trabalho desses profissionais que merecem respeito. Primeira coisa que a gente busca é respeito, né? São adultos, trabalhando para adultos, e têm os seus posicionamentos e merecem serem respeitados pelos seus posicionamentos. Então a gente está aqui para representá-los dessa forma. É um mercado, né? Sim, é uma indústria. É uma indústria, gira uma grana preta. O governo reconhece a sua existência, e em nenhum momento quis, vamos dizer, criminalizar. Não há criminalização, é uma indústria legítima, que paga impostos e que tem pessoas que vivem dessa indústria. E é muita gente. E é muita gente. É muita gente. Você falou, voltando aqui ao capítulo dos filmes, né? Sim. Que é uma indústria que gira milhões, Sim. né? Então tem produtoras já voltadas para o segmento. Eu queria que você falasse um pouco, até para as pessoas que de repente assistem os filmes, consomem o produto, tivessem essa curiosidade. Como é que funciona a realização de um filme, como é que é a regulamentação dele, enfim, todo o cuidados que as pessoas devem ter, né? Existem produtoras grandes, eu acredito que hoje nem tem no Brasil produtoras tão grandes, né? São pequenas produtoras, tem produtoras femininas também, que no caso da Fever Filmes, que trabalha com esse aspecto estilo Erika Lust, né? Que elas
tem uma visão diferenciada do que é a indústria de filmes. Então, o que é mais bonito é que tem para todos os gostos. Uhum. Tem para todos os gostos. Tem os héteros, tem os gays, tem as lésbicas, tem as que são alternativos, tem os fetichistas, e isso é muito legal. E é uma indústria no Brasil, por exemplo, que exporta, né? É uma indústria que exporta seu know-how, os seus filmes, é muito bem quisto fora do país também, pela sua... Tem as trans também que fazem muito sucesso. A gente teve agora, em janeiro, na principal feira erótica do mundo, que é na Vienne, que é antiguíssima, já tem quase 30 anos, que é uma feira de filmes, que tem uma área muito forte voltada para os filmes, e a gente viu quantos as brasileiras são benquistas e são grandes talentos para os filmes explícitos fora do país. Você falou dos filmes, tem um outro segmento também que é muito forte, que são as baladas, né? Ah, tem. Aqui no Brasil, eu acho que é o país que tem as melhores, assim, né? As baladas liberais. E o interessante é que elas são sazonais, né? Tem o pessoal do Cucote, tem o pessoal do swing, tem para todos os gostos. E virou interessante que essas baladas viraram até curtição de jovem, né? Às vezes o jovem vai só para ver qual é que é, e muitos jovens já foram para conhecer. Fazem carnaval, fazem Páscoa, fazem todos os eventos aí. E aqui em São Paulo tem casas maravilhosas e, inclusive, tem resorts também, nudistas, que também são incríveis fora daqui do eixo Rio-São Paulo, lá no Nordeste também, que é muito legal. Então é bacana. É legal você contar que o segmento ele não é restrito. Não. Ele tem para todos os lados, ele tem para todos os segmentos e para todo público, né? Cada um tem sua peculiaridade, né? Por exemplo, tem o pessoal que tem as questões da internet, que são sites, aplicativos, tal. Tem as casas com as suas peculiaridades. E também tem as profissionais que trabalham como acompanhantes, tem as profissionais que se exibem nas câmeras em suas casas e levam isso para o mundo inteiro. Então, tem as sex shops, que também tem um trabalho importantíssimo, tem as educadoras sexuais e as sexólogas que fazem atendimento hoje, principalmente para as pessoas que têm suas dificuldades de casais. Então, a gente vê que tudo tem. E o mais incrível, nós temos também a área da saúde. A saúde hoje indica produtos, alguns terapeutas e sexólogos indicam passeios para você fazer alguma coisa diferente. Então, nós temos para todos os gostos, todos os sabores, e o que é mais incrível, é tão inclusivo, que você não precisa se sentir mal, você não precisa se sentir fora da casinha ou anormal, porque você vai encontrar sua tribo aí. Né? Todo mundo tem seus desejos, suas vontades, as suas loucuras, e você vai encontrar sua tribo, e é uma maneira de falar, poxa, eu posso ser feliz no sexo, e acho que é a grande mensagem disso tudo, é que a gente pode ser feliz no sexo, seja lá qual for a sua vontade. Você não está fazendo mal para ninguém, tudo tem que ser consensual, você não, obviamente, não faça nada fora da lei, nem que não seja consensual, que tudo vai correr super bem. Bacana. Queria perguntar para você o seguinte, estamos falando aqui da indústria, o que ela representa para o setor, mas também tem o outro lado, a pessoa que trabalha. Sim. Questão da saúde, da segurança, como é que funciona isso e como é que a associação protege esses profissionais? Bom, primeiro que a gente tem uma parceria incrível com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, a gente acabou de fazer a nossa feira erótica, que foi no Anhembi, e a gente levou lá testagem de HIV, testagem de doenças, a gente levou uma equipe de 6 profissionais de saúde para orientar quem tinha dúvida a respeito de sexualidade, doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem esse cuidado, mas as próprias produtoras hoje, elas têm um modo operandi que a gente indica, né, que é com relação à documentação. Muito importante a documentação. Você arquivar documentos pessoais,
testes de HIV, testes de infecções sexualmente transmissíveis, você fazer todo um aparato, e isso as produtoras, a gente sempre indica as produtoras fazerem, manterem toda uma organização para capacitar esses profissionais, para que eles tenham um mínimo de condição de saúde para trabalhar. Então, a gente tem esse contato direto com as produtoras e acompanha também como elas trabalham, como elas operacionam o trabalho delas dentro dos estúdios. Legal você falar isso porque, mais uma vez falando, as pessoas não têm essa dimensão. Não. Acham que tá ali gravando, ó, ligou a câmera, gravando, e não é assim. Não. Tem toda uma preocupação, tem toda uma organização. Tem um protocolo, na verdade, um protocolo de documentação que é necessário fazer, que a gente indica fazer. Eu acho que hoje as produtoras, desde a pequena até a maior, ela tem uma melhor forma de organizar a sua documentação, então caso seja necessário, ela tem a documentação para apresentar. Legal. Você comentou aí um fato interessante que eu queria abordar um pouquinho mais, assim, e até elucidar um pouco, porque é um segmento que tem crescido muito aqui no Brasil, não que os outros não tenham crescido, mas acho que esse é um segmento, assim, que desperta curiosidade, né, que são as casas de swing. Sim. Né? Como é que é? A pessoa, ela tem a curiosidade de ir, ela é iniciante, tem a pessoa que é experiente. Conta um pouquinho pro público que de repente nunca foi, tem curiosidade de ir, e de repente tem aquela pessoa que já frequenta. Posso te falar uma coisa muito sinceramente? Eu vejo porque ela é uma quebra de tabu, né? Não, e é sabido que onde existem regras tão claras dos frequentadores, porque às vezes você vai numa balada comum e mexe você tá acompanhado um cara, mexe, isso aqui. Na balada de swing, não. Eles têm protocolos e maneiras de regras rígidas com relação ao que pode ou não ser feito dentro da casa. E se não for respeitado, os próprios frequentadores retiram essas pessoas. Então, eu acho que é um dos ambientes mais respeitadores que eu já vi, que eu tive a oportunidade de conhecer, extremamente respeitador, em que as pessoas só fazem realmente aquilo que elas querem. Se a pessoa, já vi muitos comentários e muitos jovens que vão lá só para ver como é que funciona. Então, pode ir sem medo, não tem problema nenhum. Inclusive, tem casas que tem, como é que chama? Vertical, como é que chama? Assim, a segunda-feira é o dia do coach, na terça-feira é o dia do nudismo. Tem uma programação, né? A programação vertical. Tá. E essa programação vertical, ela realmente, e aí os sites mostram isso, o pessoal no Instagram mostra isso, é assim para você se achar em alguma coisa. Tem o dia dos bi, tem o dia dos liberal, tem o dia do swinger, tem o dia dos trans, tem as festas de coelhinho, tem as festas de nudismo. Isso que é interessante. Então você pode escolher um dia que você acha que tem mais a ver com a sua curiosidade e pode ir lá. Então, de repente, tem o dia só do swing. Dá pra ir lá só assistir. Dá pra isso. Não precisa fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer nada. Legal. Eu acho que isso que é mais interessante. A gente vê grupos de amigas, e eu já soube, né, que vão comemorar aniversário e fazer festa lá, e sai dando risada, e sai curtindo, achando engraçado, não precisa fazer absolutamente nada. Vá lá conhecer. Hoje em dia, as baladas liberais têm também o dia do fetiche, né? Então, se você tem algum 50 tons de cinza aí na cabeça, por que não, né? Vai lá ver como é que funciona. Quer ser amarrado, quer levar uma chicotadinha, quer brincar. Nossos seguidores vão abandonar o programa daqui a pouco e já vão para algum lugar já, porque você tá dando, assim, inúmeras opções, né? Tem várias opções, né? Tem uma casa que a gente conhece muito bem, que
que é tem a Spice Club ali, tem a Hot Bar, que são casas que a gente conhece, eles são associados Tá. e a gente sabe que eles são corretíssimos na maneira de trabalhar. Então a gente sempre indica os nossos próprios associados, obviamente, mas Hot Bar, Spice Club, tem Marrakech, tem várias casas antigas e muito boas em São Paulo. E tem casas também incríveis em Florianópolis, Santa Catarina, no Rio de Janeiro também. No Brasil inteiro tem casas interessantes, fora os grupos. Hoje a internet é incrível, né? Se você procurar um grupo de swingers, você pode, de repente, conversar no WhatsApp, se conhecerem, e eles vão falar, olha, a regra é essa e aquela. A mesma coisa com o pessoal do BDSM, né? Que é o quê? Se quer curtir, não é violência. Você tem que seguir as regras. As regras temos a palavra lá de segurança, temos lá o que pode e o que não pode, a gente combina antes, tem os contratos igual 50 tons de cinza, tem o pessoal que curte ser escravo e tem o pessoal que curte... É uma grande brincadeira tudo isso, né? No final, é uma grande brincadeira. Mexe com o imaginário, mas tem regra, né? Tem. Tem regra. Esse que é o legal da coisa e acho que é isso que faz com que a indústria cresça tanto, né? Porque não é uma terra assim sem lei. Isso não é possível, né? Porque se fosse assim, aí já sai um pouco desse patamar e aí a gente vai ter que pensar em questões de crime, questões legais. Então, tudo que não é consensual está fora da brincadeira e aí não pode ser feito mesmo. Eu acho que as pessoas têm que se ligar. Se você está fazendo alguma coisa que está te fazendo mal, se você está se ferindo de alguma forma e aquilo está te incomodando, então acho melhor você parar para pensar se é isso mesmo que você quer. Paula, quero que você dê uma dica para os empreendedores. Para quem quer empreender no mercado, né? Que você falou que é um mercado que rende bilhões, que existem inúmeras opções aqui, falamos dos filmes, falamos do sex shop, falamos das acompanhantes, falamos de tudo que esse universo tem e contempla. Aí tem uma pessoa que quer empreender. Como? Ela quer tirar foto do pé e vender ou ela quer vender produto? Ela quer vender produto. Ela quer vender produto. Ela quer vender produto, ela quer montar uma loja online. Tá? Vamos para esse segmento que seria mais ou menos ali o sex shop. Como é que funciona? Que basicamente foi o que você fez também, né? Não, na verdade eu tenho 26 anos aí à frente desse empreender sex shop. Isso. Hoje em dia nós temos 2 tipos de negócio por conta da adequação à lei. Tá. Nós temos o love shop e temos o sex shop. Tá. Isso é uma coisa que é totalmente atual. O Love Shop nasceu em 2026. Nós ainda estamos em março. O que é o Love Shop? Foi designado pelo decreto que acabou de ser assinado dia 17 de março, que existem produtos pornográficos. Tá. Então, todos os produtos fálicos são produtos pornográficos. Por exemplo, um vibrador com formato de pênis, vagina, ânus, peito, isso é produto pornográfico. Então, esses tipos de produto não pode ser acessado por menores de idade na internet. Então, a mesma coisa que acontece numa sex shop na rua, que você só pode entrar se você tem mais de 18 anos, acontece também hoje na internet. Tá. Você só pode acessar se você tem mais de 18 anos. Então, se a loja vende produtos fálicos, de formatos explícitos do corpo, é uma sex shop. Mas se ela vende produtos que não têm esses produtos, ela é uma love shop. Então eu vendo lubrificante, preservativo, gelzinho do beijo, lingerie, fantasia, eu sou uma love shop. Tá. Então assim, você pode deixá-la aberta ao público. Vamos colocar assim, ela é aberta ao público. Então se você quiser empreender hoje, a minha sugestão, e isso é uma coisa fantástica. Existem vibradores e plugs, por exemplo, que não tem formato fálico. Tem formato de batom, de blush, de bichinho. E isso pode ser vendido naturalmente numa love shop. Então, comece por aí. Comece com aquilo que você gosta, que você curte. Jogos, brincadeiras, calcinha fio dental, géis, cremes. Nós inventamos o vibrador líquido, né? Nós inventamos o sugador líquido, não sei se você já ouviu falar que nasceu ano passado.
Você tá falando de tanto produto aqui que eu nunca ouvi falar. Você tá assim, né? O que você tá falando? Imagina o É seguinte. novidade atrás de novidade. Imagina o seguinte, imagine um gel Aham. que quando você passa na parte íntima, ele vibra, ele pulsa, ele faz ondulações, ele esquenta, ele esfria. Eu fico imaginando a dona de casa vendo essa variedade de coisas. E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, Sim, não estou claro. interrompendo o seu raciocínio. Mas tem casamento que esfria depois de tanta coisa, assim? Mas justamente o objetivo do produto é reconectar casais. Porque a gente pensa o seguinte, você come arroz e feijão todo dia você come arroz e feijão. Sim. Vai chegar uma hora que você fala assim, meu Deus, será que não tem nada diferente nisso? Não, nessa casa não tem nada Não diferente. diferir um pouquinho aqui? E aí vem aquele diferencial que é, vamos fazer uma massagem, vamos criar uma noite tântrica, Uhum. né, que tá bem alta também. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar as crianças lá para cada mãe, vamos mandar as crianças para algum lugar, vamos baixar as luzes, colocar umas almofadas, vamos para a sala, vamos fazer um jantar especial, vamos pegar um óleo de massagem e Vamos usar criatividade, né? só de você levar para sua relação um óleo de massagem, se tocarem, tem gente que nem se beija mais. Uhum. Depois de um ano já não tava nem beijando na boca. É. E aí... Já virou amigo já. Amigo não beija na boca. E aí o produto erótico, ele entra aí para vocês... Vamos fazer alguma coisa aqui para a gente se reconectar. Uhum. Porque há uma desconexão, dia a dia, problemas, casa, contas, que acaba realmente, a gente acaba só assistindo Netflix, mas assistir Netflix mesmo. Uhum. Então, assim, aquele momento que você desliga o celular e você fala assim, vamos cuidar um do outro, vamos se tocar, vamos se abraçar, vamos se olhar, como a gente não se olha há muito tempo. Então, o produto, ele vem realmente nessa pegada, né, da gente parar um pouco para pensar sobre a nossa relação, como é que tá esse relacionamento, né? Porque afinal a gente fica junto, a gente quer se tocar, a gente quer ser feliz. Teu contato, né? Ok, claro, sem dúvida nenhuma. Bacana. Paula, antes da gente encerrar o programa, quero te agradecer. Vixe, Tá. Nossa, voou. Foi muito bom. É um bate-papo, como eu te falei, tá? Mas você volta futuramente, tá? Não, eu volto. Porque é um assunto que, Tem assim, assunto. não para, né? E é um setor pujante, como nós falamos aqui, mas você volta, tá? Então tá bom. Então, antes da gente encerrar, tem o nosso quadro Tiro Curto, Jogo Rápido, Vambora. tá bom? Um mito sobre a indústria adulta que precisa ser quebrado. Nós não somos profissionais. Nós somos profissionais e temos capacidade de levar isso como um negócio sério. Uma prioridade para o setor hoje? Eu acho que é profissionalização também. É profissionalizar, é estar dentro da lei. Todo mundo dentro da lei. Eu acho que na verdade, a grande palavra, eu acho que tá dentro da lei. Eu quero que todo mundo esteja dentro da lei e seja, assim, o mais correto possível. A próxima pergunta entra nesse sentido também. Regulamentação, ela é necessária ou ela é perigosa? Ela é obrigatória. Além de necessária, ela é obrigatória. Não tem como você viver fora da lei. Porque quem está fora da lei realmente tem alguma coisa errada aí. Vira clandestino, né? E hoje em dia não dá mais para trabalhar na clandestinidade. O maior desafio pessoal da sua função? Eu acho que é mostrar para as pessoas da indústria que elas têm que se adequar. Isso é difícil, né? Porque eles até hoje viveram de uma forma clandestina, como você falou. A partir do momento que a gente fala que tem que se adequar, que tem que estar dentro da lei, eu acho que isso é uma grande tarefa. É um choque de realidade, né? É uma grande tarefa. Porque a gente só consegue realmente mostrar que a gente é legítimo quando a gente está dentro da lei. E é uma indústria legítima. E vocês agem dentro de leis já promulgadas, projetos que estão sendo feitos e
situações que você vai vendo que o segmento foi evoluindo através dos anos. Nós aqui brincamos de uma maneira cronológica, que isso tudo começou das revistas e depois veio para as telas, né? E hoje você tem os filmes, teve a época do famoso bate-papo do UOL, né? Que todo mundo passou por essa fase. Orkut. Entendeu? Os grupos no Orkut. Então, assim... Evoluiu. Você vê que tem várias coisas, e hoje você tem aí as plataformas, né? São tantas coisas, tem que ter uma regulamentação. Mas a gente vive em constante transformação. Né? Eu não acho que a gente parou ainda não, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. A inteligência artificial é um aliado, né? Você sabe que a lei já contempla a inteligência artificial? Olha que legal. Já contempla, a gente não pode usar a inteligência artificial, por exemplo, para excitar pessoas. Tá. É interessante, né? É interessantíssimo. A gente um dia vai falar sobre isso. Não, com certeza. Você volta aqui. Foi apenas a primeira visita. Tá? Então tá bom. Foi a introdução. E uma palavra, como você define o futuro do entretenimento adulto? Adaptação. A gente vai ter que se adaptar aos novos tempos. Né? A gente vai ter que se adaptar à inteligência artificial, a gente vai ter que se adaptar à nova internet e as novas regras que estão surgindo a partir de agora. Eu acho que o mais importante aí, só completando a tua palavra, o consumidor, né? O consumidor, ele vai mudando através dos anos, né? Os jovens de hoje têm uma característica dos jovens há 20 anos atrás, então você precisa se adaptar. E aí também tem os públicos, né? Os gays, as lésbicas, enfim, que vão fazendo com que o segmento tenha um público ainda mais diverso, né? Você sabe que é incrível que ninguém, antigamente, quando nasceu o Procon, ninguém tinha coragem de falar mal de um produto. Hoje a gente já tem essa, vamos dizer assim, essa sorte de poder falar abertamente, olha, tal produto não é legal, tal serviço não deu certo. Que bom que a gente chegou nisso agora. Que as pessoas estão sem vergonha de falar a respeito de sexo. Tem mais liberdade, isso é muito bom. Com certeza. Paula, obrigado mais uma vez, você volta futuramente. Eu que agradeço pela oportunidade também de falar, o assunto é amplo, hein? Não, nós vamos montar uma série, calma, relaxa. Foi apenas para te conhecer. Então, ótimo, e eu quero também trazer pessoas interessantes, tem muita gente aí para contar coisas bem interessantes também. Bacana, obrigado, viu, Paula? Eu que agradeço. E para você que curtiu o nosso programa, compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.